uma das características do mandato dele era exatamente levar o teatro para dentro do parlamento, era na realidade usar o linguajar, o modus operandi do teatro no diálogo com a sociedade para fazer esse diálogo e transformar isso em uma relação institucional. Né? E você como assessor ali, qual era a sua função? Aí eu tomei esse contato, tive muita proximidade com o UOL, justamente por pertencer à assessoria da liderança do PT, então eu não era vinculado a nenhum vereador, e as reuniões de bancada semanais, e ele, como sempre, era o disciplinado, que era o único que chegava na hora, e eu, por obrigação, também tinha que chegar na hora, e a gente começou a conversar toda semana, meia hora, 40 minutos antes dos outros chegarem. E aí a gente foi surgindo uma amizade, uma proximidade, um entendimento da cabeça dele, que às vezes era muito além de tentar acompanhar, e eu explicava o concreto do que era o parlamento. Minha função na liderança era de assessoria do plenário, né? Então de toda a bancada. E também, mais especificamente, na questão orçamentária, mas a prática já estava fazendo assessoria para todos, não especificamente. Aí essa proximidade me levou aí para o próprio mandato do BOL, essa proximidade que a gente construiu nos primeiros anos do mandato, eu acabei querendo trabalhar com ele. Eu pedi, ele topou, disse que já gostava muito, me via a atuação no plenário e tal. Aí minha função, aí a mente criativa dele fez a tal da célula metabolizadora, que era exatamente essa transformação do que era demanda populares, das reuniões dos bairros que o teatro fazia, e a gente tinha que pegar aquela série de reivindicações e tentar transformar aquilo em lei. Então a célula metabolizadora era formada por uma pessoa do teatro, da assessoria do teatro, vamos dizer assim, a parte cultural, uma assessoria mais jurídica, e eu que era assessoria mais legislativa, que tem uma diferença entre o jurídico e o legislativo bem grande. Então a gente se reunia, pegava aquele monte de reivindicação e tentava transformar aquilo em projeto de lei. Fizemos vários, inclusive com leis com as reivindicações as mais díspares possíveis, então era bastante rica esse diálogo entre a população através do teatro, porque o teatro é meio libertador das vergonhas e timidez que as pessoas têm de falar com uma autoridade e de saber o que é direito dela, né? O teatro facilita essa conscientização e essa tomada de decisão de vamos fazer isso, vamos agir, não aceitar uma realidade de um mundo desigual. E o teatro facilita isso, né? Transforma, meio que libera a pessoa para fazer esse tipo de reivindicação, que ajudou muito, né? Que me ajudou a crescer como pessoa, como cidadão, de ver o que mazelas que são aparentemente escondidas na sociedade, que o teatro traz à tona e vê se consegue transformar isso em projeto de lei. Ele escreveu um livro chamado Teatro Legislativo, onde ele faz essas propostas, né, justamente, que o teatro seja usado para levar projetos de lei, né, e ele foi, né, o tempo que ele foi vereador, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, e eu sei que em várias ocasiões teve massacres, né, como foi o da Candelária, depois o outro... Do Vigário Geral? Vigário Geral, em Parada de Lucas, não foi? E eu lembro dele comentando, assim, a impressão que ele foi, porque ele viu os cadáveres, né? Ele viu as pessoas que tinham morrido na periferia.
E não sei se, enfim, não sei o que vocês comentaram a respeito disso, o que foi que aconteceu. Direitos humanos é um tema pesado, pesado. As questões é muito vinculada à violência, então você vê ali o mundo cão próximo, né? Direitos humanos é uma coisa muito necessária, mas eu confesso que eu tinha muita tristeza ao tratar, porque você vê a situação das pessoas e muita impotência, né? Porque o que é uma comissão de direitos humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Tem poder quase nenhum, tem o poder de denunciar, mas não vai muito além disso, né? E se trata de absurdos, desde o gay que é achacado dentro de um cinema, a um massacre de crianças na Candelária. Direitos humanos trata de tudo, né? E a experiência do Boal como presidente da Comissão de Direitos Humanos também levou o tema para esses encontros teatrais, e aí você via a opressão, né? Não é à toa que é teatro do oprimido, a opressão ali nua e crua, né? Com essa forma. Também foi muito rico essa experiência de você ter esse contato mais direto com o povo, né? Eu acho que o que mais facilitou e diferenciou o mandato, inclusive para ele, o mundo cultural é um mundo elitista, de uma certa forma, né? Embora ele sempre lutou contra o elitismo na cultura, né? Contra o elitismo no teatro, mas o mundo artístico é o mundo das celebridades, é o mundo das pessoas admiradas, né? E ele veio desse mundo e levou o teatro para a periferia, para a favela, para o povão. A gente fazia espetáculo na frente da Central, fazia espetáculo na Cindelândia, na rua, o mendigo do lado e tal. Essa relação era mais aproximava. Ele funcionava como intermediário entre a cena e o público, às vezes, ou eram pessoas do grupo dele? Ele era as pessoas, né? Mas ele era o grande crítico daquela situação, né? Então ele fazia uma espécie de resumo, depois analítico. Ele fazia, exatamente. Porque eu nunca participei numa dessas assim, ligadas ao mandato, dessas situações. Já participei de muitos teatros do oprimido, mas dessas ligadas ao mandato não, né? E eu imagino que se ele se apresentava como vereador... depois. Aí sim, na campanha. Então a gente fazia o espetáculo... Mas só durante a campanha ou quando ele levava, por exemplo, vamos supor, né? Ele levava uma cena para a Central do Brasil. Ele falava que ele era vereador do Rio de Janeiro ou não? Ele esperava o momento. Ele fazia questão de deixar acontecer. Ele se posicionava de fora para entender o que aconteceu e depois ele se colocava. Porque o fato de ele ser vereador tinha uma faca de dois gumes aí do caso. Porque as pessoas logo viam como autoridade, logo a reivindicação se centrava nele, e ele não queria isso. E não inibia, não podia funcionar também como para inibir as pessoas? É uma autoridade, um vereador. Então, porque o teatro, ele nunca começava ele falando isso. Sempre começava o próprio teatro, né? Então, o teatro esquentava e aí depois as pessoas se colocavam. Então, antes da campanha, eu o via muito mais como o observador e o crítico daquela situação. E, para resumir, né, ele era muito analítico, né? Era muito crítico das questões. Então, ele apontava e percebia o que as situações que estavam levando e tal.
Agora no Na campanha aí sim, na campanha ele tinha que se apresentar, era uma dificuldade, a gente forçava ele para se apresentar, porque ele não queria se apresentar Então, nem na campanha. Você está falando isso que é certo, né? Tinha dois momentos, um momento das campanhas eleitorais, que ele fazia teatro aí, às vezes eu participei, né? Ele, né, pedia votos, né, também. E o momento, assim, durante o mandato dele como vereador, em que a ideia era discutir problemas da população do Rio de Janeiro e, em última instância, também propor soluções em forma de lei. Por exemplo, eu lembro que uma lei importante que ele passou foi a lei que o mandato conseguiu passar, foi a lei da proteção às testemunhas. Se você, nos anos todos, né, da tua experiência na Câmara de Vereadores, se teve outro mandato assim, que tentou usar teatro ou outras expressões artísticas, e por que isso não pegou em última instância, segundo você? Por que outros vereadores do PT, agora do PSOL, também não resolveram usar esse veículo, né? Porque o teatro é um veículo, né? Não, nunca teve nada semelhante, nunca vi nada semelhante. Tem outras formas de participação, né? De tentativa de diálogo com participação, seja do orçamento participativo, né? É um instrumento, mas teatralmente, de trazer o teatro para o mandato e fazer um mandato teatral, não, nunca vi experiência dessa. E ele gostaria muito que isso daí pegasse como instrumento. E realmente é uma pena, um lamento que isso não tenha se incorporado na política, da forma de fazer política. Ainda podemos tentar. Então, sempre. Falar com algum... Inicialmente, eu avalio que não pegou para outros parlamentares essa forma de atuar justamente por estar muito ligado ao nome do Boal, e político tem sempre uma visão de concorrência. O cara que é amigo, na realidade, é amigo durante o mandato, quando na hora da eleição é um concorrente. É verdade. Né? Então, utilizar algo tão vinculado ao nome do Boal poderia ser difícil de passar, mas a gente tentou, inclusive, com parlamentares de outros estados. Vocês tentaram, isso eu queria saber, vocês tentaram, porque pensando assim, eu não lembrava que Pitanga também tinha sido eleito, mas não sei se teve muitos casos assim de pessoas desses meios, mas teve o Dias Nascimento. Teve o Dias Nascimento. Que foi senador da República, né? Então é engraçado, nunca me ocorreu indagar, nunca me ocorreu pesquisar, mas acho que Abdias também nunca usou o teatro nos mandatos dele, né? E Boal e Abdias, inclusive no início da carreira do Boal, ele começou sua carreira pela mão do Abdias, trabalhando e escrevendo para o TEM. Mas, enfim, acho que depois eles não se comunicavam a esse nível, né, da política. Esse instrumento, voltando aqui ao teatro legislativo, que é um método, né, porque o Boal teve essa capacidade, ele tem as ideias, parece mirabolante, parece meio doido, a gente consegue transformá-la na prática, ele vai vendo na prática e ele formula em cima teoriza sobre a prática, né? E a partir da experiência que ele consegue levar, ele teoriza sobre isso e transformou esse livro, que virou um método, que é uma pena que não seja ainda incorporado. O potencial é muito grande, eu vivenciei isso daí, eu sei que é um potencial muito grande. Eu que não sou do teatro, que eu sou mais tímido do que ele, que eu não consigo entrar em cena, mas eu vi o quanto que é forte, é poderoso essa então, coisa. É uma pena que inicialmente eu imaginava que era meio que ciúme de botar o nome do Boal associado a um outro mandato, mas agora não tem mais razão de ser. Não, mas enfim, eles também podem usar o teatro sem usar o nome do Boal, enfim. Mas enfim, podemos sugerir
Claro, que outros eleitos claro, isso é, aproveitem essas claro, experiências. é uma experiência que engrandece, que fortalece o mandato, que é, 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 conscientiza as pessoas, liberta as pessoas. A política é isso, a política é E esse transformação. convite à participação, que Mas isso isso que é aí, uma coisa que participação. acontece pouco, né? Exatamente. Agora, eu creio, né, só para fechar, que teatro legislativo, como foi traduzido em vários idiomas, ele tem sido usado em outros países, sabe? Dentro das câmaras. Mas Tomara. eu vou me informar melhor. Mas acho, por exemplo, que na Inglaterra, com certeza, ele foi usado. Uma experiência que a gente teve que poderia se render, que a gente já chegou a palestrar sobre isso, foi nos Fóruns Sociais Mundiais, que o Boal participou e ele apresentou essa experiência. Né? E era gratificante ver que na Índia, né, tinha algumas coisas parecidas de participação. Sim, Né? O sim, Fórum sim. Social Mundial foi uma experiência muito rica também desse diálogo Sim. Mas não era entre a povos. nível de um mandato. Não, por exemplo, esse grupo da Índia continua trabalhando muito. Não, tem Mas grupo não- da Índia. Não, mas eu estou falando é que teve. No primeiro Fórum Social Mundial, teve uma experiência de participação numa aldeia indígena. Foi uma mulher que eu não lembro o nome, que falou da experiência da questão da participação. De outra forma, não era o teatro vinculado, direto, mas tinha participação e que dialogou com o Boal nesse Ai, fórum. que bom então. Foi. É bom Ele saber. não era do grupo, a Índia é enorme, né? Ele não era do grupo do já- Boal de lá, do teatro oprimido de lá. Mas Ah, utilizou, sim, estava utilizando as questões de participação. Tomara que isso aí seja, porque eu acho que o caminho da política passa pela participação, passa pela conscientização, e esse é um instrumento que seria muito válido. Quem quiser aproveitar, recomendo, viu, para qualquer político institucional utilize desse linguajar, desse método. Então, olha, muitíssimo obrigada, Luiz Mário. O prazer foi meu.